Que paz de Deus pode ser com tudo nós. Nós seja bem-vindo a mais uma nova temporada nesse próximo trimestre, intitulado Tempos de Família, ou Ciclos da Família. Não te pedir desculpa, voz um pouco rouco, mas mesmo assim não decidi avança na graves vídeo, que é para poder ter comentários, para poder dar inspiração e também conhecimento de palavra de Deus, a quando esse tema tão crucial no momento que nós vive de destroços de relacionamentos. Então, por gentileza, não te ficha nos olhos e não fala com nós, Deus. Querido Deus, é um prazer estar na presença de Deus. Bem guiando nessa nova temporada. Bem fortifica famílias. Bem das conhecimento do alto, percebe resolve problemas e conflitos. Acompanhando nesse estudo, dando compreensão de palavra de Deus, que Ele que desejo, de fundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, obrigado por ter acessado o canal Na Luz de Bíblia. E nos ali, como tinha dito antes, na nova temporada intitulado Tempos de Família. Esse tema é crucial nesse momento ali, porque família se passa para teu turbulência e para teu situações que às vezes nunca sabe como que não reage diante de dadas circunstâncias esperadas ou inesperadas. Então, nós estamos ali nessa nova temporada para nos tratar de assuntos de família. E nessa primeira lição de Bíblia, intitulado Os Ritmos da Vida, ou os Ciclos da Vida. E nosso texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vida de tudo pessoas passa por etapas, mudanças e também de transição, podendo ser boas ou más, positivas ou negativas. Então, no ali que hoje, como é que a palavra de Deus está dando base de saber como que não deve agir diante de certos tipos de situações. Mas é claro, para não falar sobre a família, não tem que começar desde a origem, desde o início. Lá na Gênesis capítulo 1, como que Deus começa com esse projeto família ali nessa terra. No capítulo 1 de Gênesis, começa logo com um verso bem conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, na verdade, o tempo. Deus criou o tempo. E essa palavra que está falando, no princípio criou Deus. Esse Deus está em contraste com o ateísmo, que acredita na existência de Deus. Esse mesmo Deus também está em contraste com o politeísmo, né? Politeísmo de tempos antigos acreditava que Deus junto e cria os céus e a terra. Não, nós acreditamos no monoteísmo, um só Deus. E esse Deus se refere a si mesmos, na termos de família. Tem Deus o Pai, Deus o Filho. Porque Deus, na verdade, gosta de ter família para compartilhar esse amor. Deus não necessita de uma família. É que precisa de uma família para Deus sobreviver. Mas sim, Deus deseja ter uma família. Deus deseja ter um bom dentro de sua família. Agora, no capítulo 8 continua a fazer o relato da criação dos céus e da terra. Isso no meu hoje, Deus cria os céus e a terra nos 6 dias, certo? Nós acreditamos que é nos 6 dias literais. Não pode dividi-lo da seguinte maneira. Duas colunas, né? Primeira coluna de 3 dias, de que os 3 primeiros dias, e segunda coluna de que os 3 últimos dias. Deus tem uma forma de agir. Deus sempre, a hora que está fazendo planos, utiliza 2 coisas indispensáveis, que é decência e também ordem. Deus é um Deus organizado de ordem. Então, no primeiro dia, o que Deus cria? Só uma breve recapitulação. Deus cria a luz. Então, no quarto dia, nessa outra coluna, no quarto dia Deus criou o que Deus fazia sol, lua e estrelas. Não há esse estilo de Deus. Deus primeiro forma, cria, e depois Deus preenche. Então, no primeiro dia Deus cria luz. E no quarto dia Deus faz o quê? Deus preenche a luz com sol,
lua e estrelas. No segundo dia, Deus fez a divisão de águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Firmamento, mesma coisa que o céu. No quinto dia, Deus cria pássaros que habita o céu. E Deus cria também peixes que habita o quê? Mares, que Deus cria no segundo dia. No terceiro dia, Deus criou o quê? Deus cria a terra, porção seca e também vegetação. E no sexto dia, Deus cria os animais terrestres, também como os seres humanos, que popula a parte seca e para fazer a alimentação de vegetação. Então, interessante para notar que Deus o quê? Cria ou forma e aí preenche. Então, nosso Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Tudo coisa bem organizado, avançando. E quando Deus cria o ser humano não é a realidade suprema de todas as coisas. Porque a realidade suprema de todas as coisas é Deus. E só criando entre parênteses ali, e quando Deus cria os céus e a terra, está também em contraste com a ideia do panteísmo, que acredita que Deus está na tudo, de que Deus é uma árvore, Deus é vento, que Deus é todas as coisas. Mas na verdade a Bíblia fala que Deus cria os céus e a terra. Deus não é os céus e a terra. Então essa ideia só contra o panteísmo, que Deus está em todas as coisas. Voltando ao nosso ponto, Deus criando os seres humanos. Qual foi o objetivo quando Deus cria ser humano? Tudo foi num pano de fundo de família, no enquadramento familiar. Não há de dizer que comentário bíblico tenha relatando sobre esse assunto. Uma família maior. Baseado em Efésios 3,15, eu vou fazer a leitura de lá. O amor infinito. Quão grande é Ele? Deus criou o mundo para ampliar o céu. Ele deseja uma família maior de inteligências criadas. Depois avança logo também no outro livro, chamada A Verdade sobre os Anjos, página 48, que está falando o seguinte: Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Uau! Que texto interessante! Ele fala que Deus cria ser humano porque Deus deseja ampliar essa família do céu. Então nós é criados que é para a glória e honra de Deus. E Deus cria Adão e Eva e forma a primeira família. Interessante para notar é que tudo nessa vida tem um ritmo. Tem um ciclo. Dificilmente botar uma pessoa na vida que gosta de música de nenhum jeito. Música acompanha ritmos de nossa vida. E no poder hoje, que tipo de ritmos que vida tem? Lê o texto de Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 2 em frente. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nessa linda poesia de Salomão, você descreve os ciclos de vida. Sabe que há nascimento, tem dá nome, depois tem amamenta, depois deixa de tomar mama e passa para fase criança, depois puberdade, adolescência, jovem, adulto e finalmente envelhecimento e depois a morte. Infelizmente tem pessoas que morrem antes de tudo que se faz ali. A vida é um ciclo contínuo e Deus cria a família dentro desse ciclo, desse ritmo de vida. Mas mesmo após o pecado, ciclos de vida ou tempo continua a mesma coisa. Não é de dizer que Gênesis capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra,
Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Acaba de reparar que nesse texto ele fala que os tempos continuam, os ciclos da vida continuam, transcorrem normalmente mesmo após o pecado. Então eu gostaria de partilhar mais um texto bíblico que fala sobre a família humana que Deus cria, na Atos capítulo 17, verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse texto fala que Deus tem estabelecido tempos. Nós também hoje licenciamos sobre 2 ciclos importantes no nosso dia a dia. Esse primeiro ciclo é chamado de ciclo circadiano. Ok? Ele tem a ver com dias, um período de 24 horas. Ele é localizado um pouco acima de nosso hipotálamo, num núcleo chamado supraquiasmático. E ele é o que tem essa função na vida de pessoa. Ele regula o sono, o apetite, a digestão, a renovação de células e bem também como a temperatura de corpo, entre outros. E é tudo ligado não só com fatores fisiológicos, mas também com fatores astronômicos e fatores ecológicos. Então, nossa vida é ligada à própria natureza e à Terra. Interessante para nota é que Deus cria também a Lua, ciclo de Lua, tudo que ele tem influência no nosso corpo. Se você tem reparado, tem algumas estações de ano que nos são mais propensos a ter doenças, algumas coisas assim como a febre, constipação, gripe, entre outras coisas, por causa do nosso corpo está ligado com a própria natureza e que ele foi criado no 4º dia, que Deus falou quando ele cria Sol e Lua, ele falou que ele está determinado para mês e anos. Agora, uma outra coisa interessante para nos notar, que esse ciclo está mesmo não só nos seres humanos, mas também na própria planta e também nos animais. E esse ciclo está ajudando a viver de uma maneira com que Deus criando, que é para nos conectar com a natureza. É por isso que, junto ao ambiente natural, nos sentimos mais felizes e mais tranquilos. Esse segundo ciclo, o segundo ritmo que partilha conosco, é o ritmo circassiano. Algumas palavras complicadas, mas é bem simples. Que ele circa significa ciclo e que ele septano significa 7. Como você identifica que uma semana tem 7 dias? Algo interessante. Deus cria Sol e Lua para determinar meses e anos, mas e quanto à semana? É no 7º dia. Logo depois que Deus cria Adão e Eva e colocou-os na área de descanso. Por quê? Porque Deus, no 7º dia, define que a semana tem 7 dias e ponto final. Mas, a sério, chamei-os um exemplo e fazer um estudo no século XX, na Massachusetts, de como é que o ser humano funciona até o 7º dia. E você tem reparado que ao 7º dia, mas nosso coração diminui frequência, assim para poder encontrar maior descanso. E automaticamente, claro, diminui também a pressão arterial. E eles reparam uma coisa interessante na excreção renal, que é de rins, que quando faz limpeza, no 7º dia, ele é algo diferente. Ele produz menos esteroides. Quando as pessoas que sabem fazer o estudo, sabem urinar, medir aquela quantidade de esteroides por dia, e eles reparam que no dia de sábado, ele diminui. E eles ficam intrigados para aquele. Fica a pergunta, será que é simplesmente ele é normal de aquela pessoa ali ou de outra pessoa? E eles fazem outros experimentos. E eles reparam que normalmente no 7º dia
o corpo humano entra em descanso, até próprio nos soldadinhos de corpo, no sistema imunológico, entra em descanso. É por isso que tem alguns daqueles maiores hospitais do mundo, eles têm assinado um protocolo de evita de fazer cirurgia eletiva durante o período sabático. Por quê? Porque, por exemplo, quando eles fazem transplante de rim, de fígado e entre outras coisas, naquelas horas sabáticas, o corpo tem tendência a rejeitar esses tipos de órgãos no corpo das pessoas, nessa coisa de transplante. Então, eles têm assinado esse protocolo que, durante outros dias, é mais fácil fazer adaptação do corpo com esse órgão transplante. Então, tudo que eles dizem Talibã hoje é que a vida em si tem um ciclo de 7 dias, naturalmente. Agora, tem algumas pessoas, algumas instituições que rebelam contra essa ideia de 7 dias. Que tem os 2 exemplos. Exemplo na Revolução Francesa, de ano 1793 a ano 1805. 12 anos. Na Revolução Francesa, eles falaram que 7 dias é uma imposição cultural e social, ou até mesmo religiosa. E eles resolvem trabalhar 10 dias. Eles resolvem fazer semana de 10 dias. Você quer dizer que acontece depois de vários anos? Repara que maiores pessoas têm maior quantidade de doença, desemprego, e eles teve que tornar regula de 10 dias de semana para 7 dias porque caçata funcionava. Logo, um século mais tarde, teve um outro, que é a União Soviética, no ano 1929, ano 1940. Para 11 anos, eles decidem que semana é 7 dias mais. Mas 5 é o quê? Que é 5 dias. Aí também não foi possível, eles tornam regresso a 7 dias. Porque eles têm reparado que 7 dias é exatamente uma semana em que o corpo de ser humano entra em descanso. E não só o corpo de ser humano, propriamente as plantas, na velocidade de fotossíntese diminui. Nos próprios animais também tem diferenças biológicas. E não pode pesquisa sobre aqueles lá. Então, esses 2 ciclos, que é ciclo circadiano e ciclo circaseptano, Deus cria no intuito de mostrar que a Ele é criador de todas as coisas, independente de nos gostos ou não. Então, Deus tem estabelecido tempos e limites. Se não respeita as horas do sábado, não só por causa da lei de Deus, mas a própria ciência também confirma de que nosso corpo entra no estado de descanso e nosso mecanismo de restauração entra em atividade, que é para trazer mais saúde. Situações de vida te levam a encontrar algo inesperado. Ser humano não tem uma tendência de dominar todas as coisas, né? De circunstâncias, de tempos e isto, mas é que tudo coisa que te sana nos mãos. Tem momentos que também circunstâncias que inesperadas, que tanto positivas como negativas, como perda de emprego negativo, ou ganha um emprego positivo, ou encontra um bolsa de estudo muito bom. Mas tem momentos que a família te encontra algo que não é lá. Muito grandes coisas. Não tem que saber como que tu reage diante de que tipos de situações ali. Eu tenho exemplo de Abel. Abel nunca te esperava, mas seu próprio irmão te matar Abel. Como que ele reage diante de uma traição familiar? Assim como aconteceu também com José, que seu próprio irmão vendeu para ser escravo. Que situação que sabe? Então tem momentos inesperados. Próprio exemplo de Jó. Jó capítulo 1 e capítulo 2 também retrata de um homem que era reto e puro diante de Deus, mas infelizmente coisas ruins acontecem nessa vida. Mas Jó está falando que mesmo assim é que peca contra Deus. Mas ele fala assim, Deus o deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que deve ser nossa reação diante de dificuldades, de momentos inesperáveis na nossa vida? Como uma família. No hoje que Salmos, capítulo 112, verso 7, está declarando: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse lindo texto está falando que nunca deve atemorizar sobre más notícias. Tem coisas que vão acontecer
E você pode se preparar, mas você pode preparar a partir de gosto, ter uma atitude positiva diante de situações e circunstâncias adversas na sua vida como família. Às vezes você tem coisas tudo planeado, organizado, bonitinho, e que é bom. Mas tem que momentos que te dão um choque. E você fica e pensa, credo, minha mãe está com câncer, minha filha está com problemas de fígado, ou qualquer outro tipo de doença, ou perda de um ente querido. Tudo que é situações ali, é situações que deve ser preparado para receber. Nosso coração deve ser confiante na palavra de Deus. E tio de nós, às vezes, não está falando aqueles momentos inesperados. Que não está achando que nós é o único alguém que você está sofrendo. Que nós é a única pessoa que você está passando por aquela situação lá. Mas tio, às vezes Deus está testando através de que situações lá para mostrar se na verdade, se nós festa nele. Não é já, cusei que na 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, tem a falar sobre esse assunto. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Pelo contrário, verso 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, meus queridos, tem situações inesperadas, negativas e positivas. De qualquer uma das formas, nossa fé deve manter fixado nessa confiança que tem a Deus, que é Deus que te dá, que Deus também que te toma. Louvado seja seu nome. Apóstolo Paulo, no capítulo 8 e 9 de Atos, está mostrando como é que teve uma transição de perseguidor do cristão para o seguidor de Cristo. Interessante para nos notar ali na história é que apóstolo Paulo falou, Deus, que você crê que é para fazer? Que ali que deve ser a pergunta. Quando não encontro qualquer situação adversa à nossa felicidade ou adversa a nossos planos e a nossa ordem das coisas que não tem tudo organizado. O que é que queres que eu faça? Deus utiliza circunstâncias e situações que vai provocar uma transição de caráter. No aspecto, nessa vida de Paulo, é um aspecto positivo de transição. Mas também tem um aspecto negativo de transição. Por exemplo, Jacó. Qual que é o aspecto negativo de transição de caráter ali? Assim como alguns terapeutas de família chamam que transição de caráter realmente acontece quando um indivíduo só muda tudo esse sistema, toda cultura, toda tradição de família que tem vindo, até ele tem trocado ele para outras. No hoje eu usei Gênesis capítulo 34, está falando sobre essa família disfuncional de Jacó. Ou seja, está na Gênesis capítulo 37, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Num exemplo de uma família disfuncional, Jacó estava acostumado com o favoritismo de ser mãe Rebeca para ele e o favoritismo de ser pai Isaac para Esaú. E ele traz a mesma ideia para ser família. Ele gosta mais de José, deve ser por influência de ter amado mais também a Raquel. E ele traz com que, dentro de contexto de família, traz traição, traz um clima tenso. E a Bíblia está falando que irmãos de José fica todo dia porque seu pai está amado mais. Então, esse caráter de transição, diz assim, é que Jacó consegue ter em relação a impedir com que o favoritismo passe para outra família. Mas a nós é dado o poder de ter esse caráter de transição, de impedir com que as coisas más de nossa família passem para famílias depois de nós. Por exemplo, eu de nós nunca tive privilégio de ter um pai ou privilégio de ter uma mãe, mas não pode estruturar de tal maneira
que nos pode dar aos filhos um lar, um ambiente saudável para crescimento, um equilíbrio tanto fisiológico como também psicológico de nossos filhos. Não pode causar uma diferença na próxima geração que você está vendo. E o último ponto da lição de que você está estudando é sobre interações. A nós, seres sociais, nós não temos interliga, não temos relacionamentos interpessoais com pessoas. E não deve ser com o modo que deve lidar com pessoas dentro de família e também fora de família. Você convida agora para ler simplesmente 5 textos bíblicos e de lá nos tratar princípios ou virtudes e também valores que pode aplicar dentro do nosso contexto familiar de como você tem mais paz e tranquilidade, como você resolve algumas situações que é caçável. Romanos 15:7 fala, portanto, acolhei-vos. Esse mesmo acolher por isso significa proteger ou aceita a pessoa. Ele falou de aceita uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ali o ponto do tetra é aceitar ou acolher uns aos outros. Segundo o texto é Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, 2 coisas importantes nas interações com outras pessoas, ser humilde e ser manso. Ele falou com longanimidade, em outras palavras, com a paciência, no deve suporta uns aos outros em o quê? Em amor. Então, humildade, mansidão e paciência, importante na interação com outras pessoas. Nesse mesmo capítulo de 4 de Efésios, agora também para verso 32. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, sendo bondoso e compassivo, principalmente perdão, onde que se usa fundamental para ter boas relações entre pessoas. O terceiro texto, o primeiro de Tessalonicenses 3:12. Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O ponto essencial ali é que o deve cresce e aumenta nosso amor e não diminui na nossa interação com outras pessoas. E penúltimo texto, Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amém? E esse ponto ali, essa flaga, não deve confessar, não fade com o companheiro, não deve confessa ao companheiro. Muito bom na interação com outras pessoas. O último texto, Marcos 4:24 e 25. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e assim vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém. Esse último texto, está bem chamando a atenção de que se nós não for despótico, crítico, ditatorial com outras pessoas, muito retos, muitos na linha, nunca tem paciência com erros dos outros, é a mesma medida que não tem mide outras pessoas, é que não está ser medido. E Mateus 7:12 está falando que para nunca fazer a outras pessoas cozinhar o que está gostando de fazendo, que ali é um texto áureo, básico nas interações com outras pessoas. Fazendo uma breve recapitulação da lição toda, foi que nessa vida não tem ciclos de tempo e está relacionado com o nosso próprio metabolismo de nosso corpo. E se não sabe usar para o bem, é para ser para a saúde e restauração de nosso organismo. Não é de que tem circunstâncias também inesperadas, podendo ser positivas ou o que? Negativas. Não deve ter uma confiança na Deus que tudo vai cooperar para o bem de que está a Deus. Não é também na transição. Tem momentos que transita para coisas boas ou para coisas mareadas, mas nós depende de como é que não está fazendo, que é para diante dessa transição, para ter atitudes positivas ligadas na fé e na confiança em Deus. E por último, nas interações com familiares, com amigos e outras pessoas, não tenta exemplifica o valor do amor, do perdão, de ser bondoso, não ser despótico e também ditatorial com outras pessoas, para nunca ser medido de mesma forma com que nós não medimos outras pessoas. Eu gostava de terminar com um texto que está na Lar Adventista, página 18, falando sobre o ambiente da família. O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar
em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Que esse texto lhe fica na nossa mente, que nós o pode provoca, com nossa atitude e nossa forma de ser, o pode provoca com que nosso ambiente de lar, nos pode convida como hóspede a bondade, o amor e a cortesia. E desejo nosso coração linha esse canal na luz da Bíblia, que a luz da Bíblia pode iluminar dentro de uma família e que traz amor, cortesia, bondade, benignidade, ser compassivo entre nós, leais e principalmente perdão entre o companheiro. Que Deus pode continuar te abençoar em nossa família. É aquilo que nós desejamos. Que paz de Deus superabunda na boa família. Amém.